Acho que a gente já pode começar devagar. E aí você vai aceitando, Deise, por favor? Pode ser? Mariana, eu vou te apoiar nas perguntas, vou responder as pessoas, tá? Tá e vou ótimo. aceitando. Eu estou à sua disposição. Tá ótimo. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Mariana da Fonte, eu sou coordenadora da Biblioteca Digital do IPES e eu tenho o prazer de abrir mais um ciclo de palestras. Hoje nós vamos debater o trabalho da pesquisadora Estela Lourenço, a dissertação de mestrado da Estela. Eu vou falar um pouquinho da formação dela, então. A Estela é psicóloga clínica com foco na adolescência e consultora em saúde mental em escolas. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência, da Unifesp. Ela é mestra em Ensino e Ciências Sociais, também pela Unifesp, especialista em intervenção na autolesão, prevenção e pós-venção ao suicídio e em gestão em saúde, pessoas e projetos sociais. Atualmente, a Estela é membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Então, a Estela vai falar um pouquinho sobre a dissertação dela para a gente, né? Estela, antes de qualquer coisa, quero te agradecer imensamente pela sua participação no ciclo de palestra. É uma oportunidade para o IPES tê-la aqui conosco, com uma profissional com um currículo tão gabaritado quanto o seu, e tão atualizado, né, e completo, para debater um tema tão delicado como o suicídio na adolescência. Então, é um imenso prazer e eu quero que você se sinta muito à vontade. Imagina, Mari, o prazer é meu, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom compartilhar, trocar, né, com profissionais tão bons que a gente tem aí espalhados por todo o Brasil, né? Eu dei a aula o ano passado na formação, né, o módulo adolescência, e que bacana, que rico, né? Essa formação é muito rica, vários profissionais de vários estados, várias formações, e eu penso que a gente só pode discutir e falar de suicídio, de prevenção do suicídio, se a gente ter esse olhar ampliado, né, para as várias formações aí. Bom, só uma ressalva, Mari, o meu mestrado foi em Ciências da Saúde, tá? E não em ciências verdade, sociais. Não, ciências sociais foi um ato falho, porque eu sou cientista social, mas eu botei certinho aqui, as ciências da saúde, desculpa. Eu amo as ciências sociais também, mas foi em ciências da saúde. Bem, então, essa apresentação que eu trouxe aqui para vocês, até comentei com a Mari um pouquinho antes da gente iniciar, eu gostaria de ter feito uma outra, mas eu vou utilizar a mesma que eu fiz a minha defesa, tá? Mas vai ser super tranquilo, porque na defesa também eu só tive 30 minutos, a gente tem aí que gerenciar bem o tempo, eu acho que vai dar tranquilamente. Então, o tema da minha dissertação, né, da minha pesquisa, foi tentativas de suicídio na adolescência, narrativas de uma dor invisível. Eu fui orientada pelo professor doutor Dante Marcelo Claramonte Galian. Eu sou psicóloga de formação e o meu orientador, ele tem a formação de base dele em história. Foi uma experiência muito bacana ter acompanhada por ele, aprendi muito mesmo. Essa pequena introdução, eu só queria falar um pouquinho do meu lugar de fala, né? Quem é a Estela, quem é a profissional, a psicóloga, enfim. Então, eu me formei em 2005 e atuei de 2006 até 2018 como psicóloga hospitalar. Foi a minha primeira formação. Assim que eu terminei a faculdade, eu já fiz a residência em psicologia hospitalar e trabalhei até 2018 em instituições hospitalares. E daí, em 2016, por conta, eu não vou poder entrar muito nessa questão, né, porque a gente tem um tempo limitado, mas dentro de uma atuação em um dos hospitais que eu trabalhei, eu tive a triste experiência de lidar com o suicídio de um paciente que estava internado conosco. E, a partir disso, eu precisei de ajuda, né, a psicóloga aqui. E daí eu fui procurar um lugar que tivesse trabalho de pós-venção e eu não encontrei nada aqui na minha cidade, né? Eu falo de São José dos Campos, é uma cidade do interior de São Paulo, fica a 1 hora de São Paulo, mais ou menos. É uma cidade relativamente grande, tem mais de 700 mil habitantes,
mas a gente não tinha até então nenhum serviço voltado para pós-venção. E daí eu conheci um local em São Paulo, e eu participei de uma reunião, e para mim foi muito bom, teve, assim, um efeito muito positivo participar de um grupo de sobreviventes enlutados por suicídio. E voltando dessa reunião, eu falei para o meu esposo ainda no carro, eu vou fundar uma ONG, né, de prevenção do suicídio. Meu marido, como assim? Eu falei, é isso mesmo. Se na nossa cidade não tem nada, eu vou pensar em algo nesse sentido. Eu tinha acabado de finalizar uma especialização em projetos sociais. E daí, com um grupo de outros profissionais aqui da minha cidade, a gente se reuniu, a gente fundou, então, em 2016, a Logos, de prevenção e pós-venção do suicídio, para atendimentos específicos envolvendo aí essas demandas relacionadas ao comportamento suicida. Infelizmente, a gente atuou por 4 anos, fazendo um trabalho muito relevante aqui na cidade, mas a gente não conseguiu manter a ONG por conta de falta de recursos mesmo, das instituições públicas, privadas. A gente teve que encerrar as atividades da ONG, mas por 4 anos a gente atuou de forma bem relevante aqui no município. E aí, o que aconteceu? Em 2017, a gente teve aquele boom, né, que certamente vocês ouviram falar, muitos, né, de repente se atuam em escolas, ficaram muito próximos dessas situações, que foi a série da Netflix, né, 13 Reasons Why, com o fenômeno lá do jogo da baleia azul, né, isso aconteceu muito próximo, um fenômeno, uma situação da outra. E a partir disso, que foi no ano de 2017, a gente começou a receber na ONG um aumento muito significativo de solicitações de apoio para o público adolescente, né? Professores, diretores, pais, né? Nos ajude, a gente precisa de palestra, a gente precisa de orientação, a gente precisa de formação, e junto com isso a inquietação, né? Porque os adolescentes têm buscado o suicídio como possibilidade, como única possibilidade. E aí, eu comecei a me inquietar com esse aumento dessa demanda, né, os pedidos de ajuda aí pelo público adolescente, e tive, então, o desejo de pesquisar mais sobre essa faixa etária. E daí, no intuito de aprofundar os estudos, o conhecimento do fenômeno do suicídio, foi quando eu iniciei a busca pelo mestrado. Eu ingressei na turma de 2018, lá no CEDES, em São Paulo. O CEDES, ele faz parte da Escola de Enfermagem da Unifesp. E no processo de escolha do orientador, eu conheci o professor Dante. O professor Dante, ele orienta muito dentro do método da história oral de vida. E o método da história oral, ele veio muito ao encontro dos objetivos que eu tinha pensado para essa pesquisa. Eu não conhecia a história oral de vida. Quando eu comecei a ler o currículo do meu orientador, eu falei, é isso, né? E confirmou, assim, na hora. Eu vou fazer essa pesquisa com a história oral de vida. E daí eu pude entrar em contato com as narrativas, e isso estava totalmente de acordo com aquilo que a gente queria. A gente queria ouvir os adolescentes, né, dar voz a eles. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Falei para vocês que eu estou usando a minha apresentação da defesa, né? Minha defesa foi em outubro. Aqui eu não usaria mais dar voz a eles, tá? Eu refleti muito sobre isso depois da minha defesa. A gente não precisa dar voz aos adolescentes. Sabe por quê? Porque voz eles têm de sobra. O que a gente precisa é dar ouvidos aos adolescentes. Então, eu vou trocar isso daqui, dar voz, né, por dar ouvidos. É isso que eles precisam. E aqui só um pouquinho do referencial teórico, não vou me prender muito nisso, eu falo que as narrativas da dissertação, para mim já é a dissertação, é a parte mais rica da dissertação, né? Eu falo que a nossa riqueza dessa pesquisa, de fato, são as narrativas dos adolescentes. A biblioteca, já mandei para a Mariana a dissertação, depois quem tiver interesse pode ler na íntegra as narrativas, enfim, né, é um filhote meu, gente, eu acho que tá muito lindo, acho que vale a pena, né, quem tiver interesse pode ler.
Mas, então, o suicídio, ele é um problema de saúde pública, né? Então, no Brasil, entre todos os adolescentes e jovens, o número de suicídio é bastante elevado, e os dados mostram que, de 2012 a 2016, ocorreram, em média, 11 mil suicídios na população geral, sendo que 3.043 entre adolescentes e jovens, colocando o Brasil como a quarta causa de morte nesses grupos etários. Quando a gente fala de adolescência e vulnerabilidade, a adolescência ela é um período marcado pela intensidade e instabilidade emocional. O adolescente ele se depara com sentimentos e emoções que nunca havia sentido antes. E diante de um mesmo estímulo, ele pode experimentar várias emoções, inclusive contraditórias, conforme referem Salom Moreno e Blasquez. Quando a gente pensa em tentativas de suicídio na adolescência, quando eu fui fazer a busca por artigos nas bases de dados, eu percebi também que essa faixa etária da adolescência é uma faixa etária bastante negligenciada, né? Inclusive nas pesquisas, a gente tem pouquíssimas coisas relacionadas à pesquisa no público adolescente, tentativas de suicídio especificamente, encontrei pouquíssimos artigos, pouquíssimos materiais, então fica a dica aí também para quem gosta dessa faixa etária. O último boletim epidemiológico, publicado em 2019, ele nos mostra que os anos de 2011 a 2018, das 339.730 notificações de violência autoprovocada, 34% delas são casos que puderam ser classificados como tentativas de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos. Foi possível perceber um aumento de registro, passando de 18,3% em 2011 para quase 40% em 2018. E educação em saúde na adolescência, esses tópicos que estão aqui, esses 4 tópicos, foram os tópicos do meu referencial teórico, tá? Então, educação em saúde na adolescência, né? A escola, ela é um local privilegiado para práticas educativas com adolescentes. Porém, essas práticas para profissionais de saúde não devem limitar-se à transmissão de conhecimentos. Os saberes e as singularidades dos adolescentes precisam ser considerados, segundo Santos et al. Lembra que eu falei que os adolescentes, eles têm voz de sobra. O que eles precisam é ser ouvidos e eles precisam ser protagonistas de tudo aquilo que a gente pensa em educação e saúde para essa faixa etária, para eles. Então, o objetivo da minha pesquisa, o objetivo geral, foi compreender os significados e as experiências de tentativas de suicídio pelo público adolescente a partir de narrativas produzidas pela história oral de vida. E os objetivos específicos foi entender alguns significados e experiências advindos da fala de 7 adolescentes que tiveram tentativas de suicídio e foram atendidos pela ONG Logos Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. E aqui, a história oral de vida, o número 7 é um número suficiente para fazer uma pesquisa em história oral de vida, tá? A história oral de vida é uma metodologia que ela é bastante morosa, ela tem muitos critérios que a gente precisa seguir, ela demora bastante, então o número 7 é um número, é considerado um número bom, tá? Dentro dessa metodologia. Procurar compreender os fatores, percepções e sentimentos destes adolescentes diante dessas tentativas. Apresentar, através da abordagem de história oral de vida, as narrativas desses adolescentes, transformadas em produção documental, permitindo acesso aos sentimentos, dores e pensamentos de um público pouco pesquisado. E levantar dados e informações que possam nortear uma formação para pais e profissionais da comunidade escolar, a fim de contribuir para a conscientização e orientação quanto aos cuidados necessários para ajudar adolescentes em sofrimento emocional e contribuir com a prevenção do suicídio.
Essa pesquisa é uma pesquisa de abordagem qualitativa e para contemplar o aspecto desejado nas falas, nós utilizamos a metodologia da história oral de vida, que é constituída por um conjunto de procedimentos que se inicia com um projeto e o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistadas através de meio eletrônico, e tem como destino recolher testemunhos, narrativas e promover análises dos processos sociais através do tempo presente e facilitar o conhecimento imediato do meio, segundo Meiri e Holanda. O professor Meiri, ele é uma das grandes referências no Brasil em história oral de vida. Ele é um professor aposentado da USP e hoje ele mora no Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de ter ele na minha banca. E nesse processo, as entrevistas, elas foram transcritas, então, tudo aquilo que a gente grava na entrevista, na história oral de vida, ela precisa ser repassada para o papel, cada palavra, exatamente como o sujeito da pesquisa traz. Depois a gente textualiza e transcria essas narrativas. A transcriação é para tornar esse texto mais claro, fluido, conforme preconiza aí a metodologia da história oral de vida. E a intenção da utilização da história oral de vida não é saber o que de fato aconteceu na história em relação à precisão, data, fato, é verdade, não é, isso que a pessoa está narrando. Não é essa a intenção da história oral de vida, mas sim a forma como os acontecimentos do passado e do presente são interpretados e elaborados na construção de memórias e imagens das pessoas, segundo Galian. As entrevistas, elas foram enviadas e autorizadas por todos os colaboradores. Em história oral de vida, a gente chama as pessoas de colaboradoras, elas fazem parte do processo. Todos os adolescentes, eles assinaram o TALE, que é o termo de assentimento livre e esclarecido, e os pais assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. E para que se chegue ao tema a ser estudado, a metodologia, ela contempla a definição do público a ser entrevistado. Então, comunidade de destino, colônia e redes, que são, então, respectivamente, comunidade de destino, adolescentes atendidos pela ONG Logos Prevenção e Pós-Venção de Suicídio. Colônia, adolescentes que tiveram tentativas prévias de suicídio. E redes, 7 adolescentes entre 12 e 18 anos, que estivessem em atendimento ou que já tivessem sido atendidos pela ONG. E aí, a gente tem, quando a gente faz a pesquisa em história oral de vida, a entrevista, ela não existe uma entrevista direcionada. Então, a gente não segue nenhum roteiro, nenhuma pergunta. A única coisa que a gente fala para essa pessoa é: me conte a sua história de vida. Foi isso que eu perguntei para os adolescentes, para cada adolescente que eu entrevistei. Me conte a sua história de vida, apenas. Aí alguns perguntaram, a partir de quando? A partir do momento que você quiser, tá? Só que pode acontecer do colaborador da pesquisa, ele começar a contar a história de vida, ele fala muitas coisas da vida dele, mas ele não fala sobre o tema pesquisado. E daí, se a pessoa não menciona sobre o tema pesquisado, a gente tem umas perguntas de corte, né? Então, essas foram as perguntas de corte que eu selecionei. O que você consideraria como razões ou motivações para ter tentado suicídio? Você queria, de fato, morrer ou queria matar a dor ou outro sentimento? O que você acha que realmente poderia ter ajudado? E tem o caderno de campo também, né, que é um instrumento que faz parte aí dessa metodologia. O caderno de campo é onde o pesquisador vai anotar as impressões, as observações, é mesmo como um diário íntimo que vai dirigindo as entrevistas, né, colher aí as narrativas dos colaboradores. E aqui, os colaboradores que participaram do estudo. Então, esses nomes, eles são nomes fictícios, foram os próprios adolescentes que escolheram. Então, quem participou dessa pesquisa foi a Radassa. Na ocasião, essas entrevistas, elas foram realizadas em setembro de 2018, tá? Então, na ocasião, ela estava no 8º
ano do ensino fundamental, ela tinha 13 anos, desculpa, foi em 2019. Eu fiz 2 entrevistas com ela, que foi dia 20 e 23 de agosto, ela teve 2 tentativas de suicídio. O Dante, na ocasião, ele estava no 2º ano do ensino médio, ele estava com 17 anos, a entrevista dele foi em agosto de 2019, ele teve 1 tentativa de suicídio. A Helena estava no 1º ano do ensino médio, ela estava com 15 anos, a entrevista dela foi em agosto de 2019, ela teve 1 tentativa de suicídio. A Laura, no 2º ano do ensino médio, 16 anos, a entrevista também foi em agosto, ela teve 2 tentativas de suicídio. A Alice estava no 3º ano do médio, ela estava com 18 anos, também foi entrevistada em agosto, teve 1 tentativa de suicídio. O Jesus estava no 2º ano do médio, 16 anos, também entrevistado em agosto, ele teve 7 tentativas de suicídio. E o Doni, ele já tinha finalizado o ensino médio, estava com 18 anos, foi entrevistado em setembro, e ele teve 8 tentativas de suicídio. Como foi feita, então, a interpretação dessas narrativas? Foi a partir do método de imersão, cristalização, do Burkhan. Então, esse método, ele caracteriza-se pelo fato do pesquisador imergir nas histórias e vivências de cada colaborador da pesquisa, no caso, cada adolescente, né? E também esse método, ele permite a utilização das percepções do pesquisador, tá? Então, o pesquisador, a partir de exaustivas leituras, utiliza-se da intuição para criar os temas que se repetem na leitura. Os temas, eles emergem de insights que se cristalizam. Após as interpretações das narrativas, a metodologia prevê a articulação com o aporte teórico. E o autor escolhido para a ponte dessas discussões foi o sociólogo e antropólogo David Le Breton, francês. Ele já esteve no Brasil. Eu conheci ele, assim, no meio, né, dessa pesquisa. Foi bem interessante, porque, num primeiro momento, nós tínhamos escolhido, foi uma sugestão do meu orientador, a gente tinha escolhido o Viktor Frankl, né, o criador da logoterapia. Só que a partir do momento que a gente começou a fazer as análises das entrevistas, a impressão que eu tive era que o Viktor Frankl, ele estava como um quebra-cabeça, tentando ser encaixado nas narrativas dos adolescentes. E nesse meio tempo eu conheci o Le Breton, e eu comecei a ler os livros dele. Eu li 3, 4 livros dele, ele fala muito do comportamento vulnerável do adolescente. Eu falei, gente, é isso. A fala dele, o que ele traz em relação a esse público, veio muito de encontro com as narrativas dos adolescentes. Então, nesse momento, a gente optou por utilizar a referência do Le Breton. Em pesquisa, isso pode acontecer, né? A gente vai por um caminho e, de repente, a gente percebe que a gente precisa mudar a rota. Isso aconteceu comigo. Então, 3 temas centrais, eles surgiram aí das narrativas desses adolescentes. Então, o primeiro grande tema central foi relações familiares como espaço primário de apoio e proteção. O segundo, escola enquanto espaço de aprendizagem, socialização e bullying. E o terceiro, relações sociais e amizade. E a partir dessas várias relações que se estabelecem no âmbito familiar, escolar, social, outros subtemas configuraram-se na interpretação das narrativas. Como que ficou isso, né? O primeiro grande tema central, os subtemas que se configuraram foi problemas com os pais, transtorno mental, espiritualidade / religiosidade e falta de apoio. No segundo grande tema central, o comportamento autolesivo, e no terceiro grande tema central, isolamento / exclusão / falta de amigos. A gente percebeu que era uma linha muito tênue na narrativa deles, o isolamento, a exclusão, a falta de amigos, então a gente colocou numa categoria só. As tecnologias de informação e comunicação e a falta de sentido.
Então, aqui eu vou falar um pouco sobre esses temas e eu trouxe um trecho de cada narrativa que corresponde a esse grande tema central. Então, o primeiro grande tema central foi relações familiares, como local primário de apoio e proteção, e o subtema problemas com os pais. E essa temática ela foi mencionada por quase todos os adolescentes em suas narrativas, seja na perspectiva de conflito, de briga, ou na ausência de compreensão mesmo desses pais frente ao sofrimento que estavam vivenciando no momento em que tiveram suas tentativas de suicídio. Então, eu trouxe aqui um trecho da narrativa da Laura, eu peço permissão para ler, e a Laura, ela disse o seguinte: eu odiava quando ela pegava o meu celular para ler. Aqui ela está falando da mãe. A maioria das nossas brigas era quando ela via as minhas mensagens. A minha relação com os meus pais é muito difícil. E agora, depois de um tempo, a gente começa a sentir que é a gente que não pode mais confiar neles. As pessoas perguntam, mas o que aconteceu? E na hora você não sabe explicar, porque é muita coisa que aconteceu para você chegar naquele lugar. Mas eu acho que as principais razões mesmo é a falta de confiança que os meus pais tiveram, principalmente a minha mãe. Quando ela me tratava mal, quando ela me ignorava, às vezes você não quer fazer alguma coisa e seus pais te tratam mal. Isso acontecia muito comigo. Acho que era o que me deixava mais chateada. Não era nem tanto o que o pessoal da escola falava, era mais sobre a minha família mesmo. E daí o Le Breton, ele diz que quando um jovem se depara com a rigidez, a indiferença, os maus tratos ou com a dificuldade de ser ouvido em sua opinião, e sem orientação diante de várias possibilidades de escolhas, ele se vê diante de uma jornada longa de reconhecimento pelas pessoas, de sentido para a sua. Estela, você ficou mutada. Alguém me mutou. Voltou. Tá. Desculpa, eu fui admitir uma convidada e a participante tirei sua voz. Desculpa, Estela. Imagina. Tranquilo. É necessário que se reconheça no enredo social e se sinta presente aos olhos do que nele apostam. E aí, o segundo subtema do tema central, né, de relações familiares, foi o transtorno mental. Então, esse subtema, ele emergiu também nas narrativas dos adolescentes e chamou bastante a nossa atenção. Ora presente no próprio adolescente colaborador, ora no histórico de algum membro da família, e embora não presente em todos os casos a existência de um transtorno mental, configura-se um fator importante no cuidado e apoio aos adolescentes que apresentam comportamento de risco para o suicídio. Diante do enfrentamento dos transtornos mentais e tantas outras demandas adicionadas ao sofrimento, Dante revela: juntando tudo, eu fiquei sozinho, diagnosticado com depressão e ansiedade. Le Breton diz que para a pessoa com depressão é como se o tempo tivesse sido congelado. Os dias se tornam intermináveis, o apetite desaparece juntamente com a apetência, ou seja, o desejo de viver. O menor movimento demanda esforço grandioso. Aqui o outro subtema foi a espiritualidade, a religiosidade, então, no processo de leitura e releitura dessas narrativas, visitas ao caderno de campo, foi possível perceber o impacto, a potência e o significado da espiritualidade e religiosidade que emergiu durante as narrativas. Aí, aqui abaixo, eu vou ler o trecho da narrativa da Radassa. Ficou bem claro para nós o impacto positivo que a prática espiritual religiosa dela pode atuar como um recurso de enfrentamento. Então, a Radassa disse: até que um dia a minha mãe resolveu me levar num retiro da igreja, lá em Minas Gerais, e eu fui. Teve várias ministrações, paternidade, depressão, tudo. Até que um dia tem todo esse negócio espiritual. E muita gente não acredita, mas para mim foi o que aconteceu. Claro, teve todas as partes do medicamento, tratamento, psicóloga, tudo.
mas acho que foi muito bom, e isso me ajudou realmente, tá? Aqui ela refere a essa experiência espiritual que ela referiu nesse retiro aí que ela participou da comunidade religiosa dela. Então, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, apesar do reconhecimento da fé nas últimas décadas como fator de proteção, ao oferecer um sistema organizado e estruturado de crença e suporte social, é importante lembrar que algumas crenças com posturas morais rígidas podem ter um olhar estigmatizado para o suicídio, dificultando a busca de ajuda pelos membros. Então, a espiritualidade, a religiosidade podem ser fatores de apoio, de recursos muito importantes para as pessoas. Mas se essa comunidade religiosa, se esses líderes, eles têm essa visão de pecado, de punição, isso talvez não seja um fator de proteção, e pode se tornar, inclusive, um fator de risco, se essa pessoa não se sente acolhida, né, e se sente, de repente, julgada em sua comunidade religiosa. E a falta de apoio, né, foi uma outra significação também que emergiu nas narrativas dos adolescentes, o que também representa um fator importante diante do sofrimento vivenciado por eles. E aqui eu trago uma narrativa, um trecho da narrativa da Helena. Demorou um tempo para os meus pais perceberem, mas quando eles perceberam, eles não achavam que era uma coisa, tipo, verdadeira, que era mais para chamar atenção. E nisso passou uns 2 anos, talvez. Um bom tempo só deles falando que era tensão e tal. E isso continuou, até que eu finalmente tentei tirar a minha vida. Eu sabia que era sério, e tinha gente falando para eu buscar ajuda. Mas eu falei com os meus pais e eles não fizeram nada. As pessoas que deveriam estar ali, tentando me ouvir, me apoiando, não estavam fazendo isso. Então, Le Breton, ele diz que a edificação de sua existência a partir de seus próprios recursos de sentido é uma empresa difícil ao perceber-se carente de matéria-prima para construir-se. E aqui na segunda temática central, que foi a escola, né, enquanto espaço de aprendizagem, socialização e bullying, esse ambiente fez presente também nas narrativas dos adolescentes como lugar de relações sociais e significativas, porém, também como um local que em algum momento gerou estresse, ansiedade, sensação de isolamento, exclusão e bullying. E a narrativa da Alice diz: comecei em outra escola, uma escola que eu achava que era boa, e lá eu sofri muito bullying. Muitas meninas não iam muito com a minha cara. Aí minha mãe resolveu me tirar com 2 meses para terminar o ano. 4 meses, não sei. E foi quando eu me isolei mais. Era da casa da minha avó para casa, e assim ia. Casa da avó, minha casa. Desisti de tudo ali. Já não tinha mais amigos, me isolei da minha família, me isolei de amizades, da família paterna, materna e ambas. Eu não vou ler esses trechos abaixo, essas referências que eu coloquei, porque eu estou vendo aqui o tempo e eu estou preocupada com ele, tá? Então, eu vou passar e vou ler só as narrativas. E outro subtema foi o comportamento autolesivo, né? As narrativas nos contam que o comportamento autolesivo praticado pelos colaboradores, pelos adolescentes, foi uma estratégia para trazer alívio, como se o comportamento pudesse tirar a dor de dentro para externalizá-la. E a Radassa, ela diz: eu comecei a me machucar por não gostar de mim, mas não com a intenção de me matar, com a intenção de fazer parar doer. Só que depois de um tempo virou um vício tão grande, que eu me machucava dentro da sala de aula e não doía. Nunca fui sentir dor, nunca. Todas as vezes em que eu me machuquei, eu nunca senti dor. No final das contas, a minha mão, ela não tem mais movimento. Meu tendão está todo explodido praticamente. E agora eu faço TO, terapia ocupacional, porque atrofiou. E a terceira e última temática central, relações sociais e amizade, né? Esse subtema ele ficou junto a isolamento, exclusão, falta de amigos, porque nas narrativas dos adolescentes essas temáticas elas se misturaram, elas ficaram muito similares. Então eu trouxe aqui esse trecho da narrativa de Jesus, onde ele diz:
começou depois que os meus amigos foram tudo embora, e eu parei de falar com todo mundo, e comecei a fazer tudo sozinho. Eu comecei a fazer coisas diferentes do que fazia tudo junto com eles. Comecei a me sentir sozinho, por causa disso, eu desenvolvi a depressão. Me sentia sozinho demais. Eu tive vontade de acabar com tudo por causa disso. Jesus, esse adolescente, foi aquele adolescente que teve 8 tentativas de suicídio. Esse garoto, ele já estava 1 ano e meio sem conseguir ir para o colégio, ele não estava indo para a escola para assistir as aulas, e a gente ainda nem estava em pandemia, ele estava afastado mesmo do colégio esse tempo todo. E as tecnologias de informação e comunicação, né, cada vez mais conectados, os espaços virtuais tornaram-se espaços de socialização e relacionamento entre os adolescentes. E a Radassa relata sua percepção sobre a internet. A internet tem muita porcaria, tanto que eu só me afundei por causa da internet. Todo mundo tem acesso às imagens que eu acessei, às frases que eu acessei, e a gente não pode proibir, porque tem tanta pornografia e ninguém proíbe, por que vão proibir frases tristes? E a falta de sentido, que foi o último subtema. Eu trouxe aqui um trecho da narrativa da Alice, onde ela disse: eu já não via mais sentido em nada. Eu olhava, por exemplo, para a árvore e ficava, tá, qual o sentido dela estar ali? Fiquei no meu quarto várias e várias noites chorando e tal. Não estava enxergando o porquê da minha existência. Não via o porquê de estar ali, o porquê eu estava vivendo. Se eu não estava feliz, por que eu ia estar vivendo ali? Então, Le Breton, ele traz que quando alcançado em cheio pelas tribulações, o jovem é tomado pelo sentimento de que a situação não pode continuar como está, especialmente para os que entendem que sua vida lhes foge, e a projeção no tempo se choca sem parar com o presente doloroso. E aqui, algumas das considerações finais. Os resultados, eles demonstram que diversos fatores estão envolvidos quando acontece uma tentativa de suicídio. Todas as situações vivenciadas e narradas pelos colaboradores tiveram repercussões importantes quanto ao sofrimento, podendo favorecer ideações suicidas e ou desencadear tentativas. Os resultados mostram que as relações fragilizadas ou ausentes podem representar fator de risco significativo. Revelam ainda que relações saudáveis e afetivas, aliadas ao reconhecimento do sofrimento dos adolescentes e apoio, especialmente aos vulneráveis, podem favorecer a saúde mental e o auxílio na prevenção do suicídio. Diante do que nos foi revelado através das narrativas dos adolescentes, fica evidente a necessidade de construções coletivas de estratégias e planos para oferecer não só cuidado, mas especialmente informação, orientação e espaços de escuta que promovam saúde mental, onde eles possam ser ouvidos, construírem diálogos, interagirem e trocarem experiências de forma segura. E aqui, pensando em estudos futuros, né, de acordo com aquilo que as narrativas dos adolescentes nos revelaram, algumas perguntas ficaram, né, quem sabe aí para estudos futuros. Como seriam as narrativas desses pais, né? As narrativas, elas foram só dos adolescentes, mas eu gostaria muito de saber quais seriam as narrativas desses pais, desses responsáveis. Uma outra questão que eu gostaria muito de poder estudar um pouco mais, pesquisar, como foi para eles a experiência de lidar com os filhos diante do sofrimento e das tentativas de suicídio. Acreditamos que esses aspectos poderiam trazer informações importantes quanto à compreensão dos adolescentes. Novas pesquisas narrativas que considerem os pais, a família, a escola, podem contribuir para interessantes perspectivas do olhar, do cuidado e da proteção. Eu encontrei pouquíssimas mesmo pesquisas
com o público adolescente dentro da metodologia de história oral, onde a gente tem a narrativa do próprio adolescente, ou seja, do sujeito que sofre, né? Então, eu considero extremamente importante que a gente possa dar ouvidos, né? Não só a esses adolescentes vulneráveis que estão sofrendo, mas também aos pais, aos professores. A escola apareceu como um espaço muito importante de protagonismo do adolescente. Aqui algumas das referências, eu vou pular isso, depois vocês podem ter acesso. E obrigada. Acho que agora a gente pode conversar um pouquinho, né? Deixa eu voltar aqui. Eu posso interromper o compartilhamento? Pode sim. Posso? Obrigada, Estela. Nossa, essas narrativas que você trouxe dos jovens são bem impactantes, né? E eu fico imaginando, assim, como é para você, como foi para você, enquanto pesquisadora, estar diante dessas narrativas. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou me segurar para dar voz às pessoas, aos nossos convidados e participantes. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que pode escrever aqui no chat ou abrir o áudio mesmo. A gente tem em torno de 20 minutinhos para fazer esse debate, para conversar. Então, eu posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Boa noite a todos. Quando eu soube que ia ter essa palestra, eu vim correndo, desesperada, porque eu admiro muito o trabalho da Estela. E eu estou estudando suicídio no mestrado, e eu estudo a terapia do esquema com pacientes suicidas. Eu ia estudar com adolescentes, mas aí eu acabei migrando para o público adulto. Mas, assim, eu acho que a primeira pergunta seria: o quanto dessas histórias impactaram você? Porque eu sei que a história de vida oral, você vai estar ali. Então, assim, é um calor humano, você está em contato com essa história. E eu acredito que você acaba também sendo tocado por ela. Então, eu queria saber quanto disso impactou a sua vida, quanto disso impactou o seu trabalho. Olhar as entrelinhas, não o texto. Sim. É a Silvia, né, que perguntou? Isso. Então, Silvia, assim, eu trabalho com o público adolescente, né? Então, no consultório, o meu público-alvo são adolescentes, até por conta dos trabalhos que eu faço nas escolas, enfim. Eu falo que hoje, 99% do meu público que eu estou atendendo aqui no consultório é composto por adolescentes, tá? E eu atendo muito adolescente com comportamento de risco. Mas eu confesso que estar nesse lugar, nesse outro lugar, né, eu não estava ali como psicóloga, né, então eu não podia fazer intervenções, eu não podia devolver nada, eu estava ali como pesquisadora, né, foi um lugar muito diferente para mim, eu saí muito impactada, apesar de ouvir diariamente muitas das narrativas que os adolescentes participantes da minha pesquisa me trouxeram, mas estar numa condição de pesquisadora, de ouvir genuinamente, sem querer confrontar, confirmar nada, essa escuta certamente me tornou uma profissional diferente. Trabalhar com a história oral nessa pesquisa realmente trouxe uma escuta diferenciada para mim. Teve uma das narrativas eu não estou lembrando agora o nome fictício dela, eu posso me confundir, eu sei o nome dela, mas eu não estou lembrando do nome fictício. Mas essa adolescente, ela trouxe, depois, gente, se vocês, depois leiam só as narrativas, se vocês não quiserem ler a dissertação toda, vai lá para a parte das narrativas e leiam na íntegra as narrativas desses adolescentes. Gente, aquelas narrativas, elas são muito ricas, elas revelam muitas coisas para nós, de ações, de proposta, de estratégia, de escuta, e a narrativa dessa adolescente, ela mexeu muito, muito comigo, e teve um determinado momento que a lágrima desceu, sem a minha vontade, sabe? Então, assim, ela trouxe tanto sentimento na fala dela, e ela começou a chorar,
E veio, simplesmente veio, e pode vir, né, porque ali eu estava como pesquisadora, então veio, né, simplesmente veio. E quando a gente faz uma pesquisa em história oral de vida, essa flexibilidade desse lugar também é permitido. Então, por exemplo, teve um dos adolescentes que eu entrevistei num restaurante, porque o adolescente, ele estava com 18 anos na época, ele estava desempregado, ele falou para mim que estava 2 dias sem comer, e, assim, a minha humanidade gritou naquele momento, né? Eu não poderia colher uma narrativa daquele adolescente sabendo que ele estava 2 dias sem comer, né? Uma história bem complicada, de muita vulnerabilidade, né? Ele morava com outro garoto na ocasião, e daí, o consultório que eu atendia na época tem um restaurante embaixo e eu convidei ele. Eu falei, então, você topa a gente fazer a nossa entrevista no restaurante? E era cedo, não tinha ninguém almoçando ainda. Ele falou, topo. E eu fui para o lugar mais reservado. Eu falei que ele podia se servir e, enquanto ele almoçava, eu fui fazendo a entrevista dele, né? Então, realmente, Silvia, ouvir esses adolescentes nesse outro lugar que a história oral de vida me possibilitou ocupar, qualificou a minha escuta, certamente. Eu saí não só uma profissional, mas eu saí um ser humano diferente dessa pesquisa, com toda certeza, com toda certeza. Eu nem vou perguntar mais, porque eu tenho muito que trocar figurinhas com você, porque eu também estudo pacientes suicidas e isso é uma outra conversa. Então, muito obrigada, foi incrível. E eu estou lendo a sua dissertação, consegui baixar. Então, assim, tem sido maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Silvia. Espero que possa contribuir um pouco com você. Obrigada, Silvia. Mais alguém? Fazer uma pergunta? Eu acho que eu vou fazer a minha, então, para ver se o pessoal se encoraja. Eu queria saber, assim, de você, a sua opinião sobre o papel do espaço escolar na promoção desse debate e da atenção mesmo à saúde mental desses adolescentes, né? Eu, como professora do ensino médio, essa é uma questão que me preocupa muito, porque às vezes eu percebo que os professores, a própria coordenação, né, daquele espaço tem o desejo de apoiar, de discutir, de estar presente naquele debate ali, acessar aquele sofrimento de alguma forma, mas as pessoas não sabem como, sabe? E é uma questão tão delicada que eu acho que às vezes gera esse medo assim de como fazer. Sim, sim. Mai, eu vou tentar ser assertiva na resposta do que você me fala, mas assim, a gente poderia fazer um outro encontro desse só para falar disso. Eu concordo plenamente com o que você traz. Eu penso assim, o passo número 1 disso que você traz, né, enquanto inquietação, é o que vocês estão fazendo aqui, tá? Quando vocês trazem essa proposta de uma formação, eu penso que é o primeiro passo. Porque, veja, eu vou falar por mim, enquanto psicóloga, profissional de saúde mental. Eu fiz 5 anos de faculdade e nunca ouvi falar em suicídio, né? Eu fiz algumas especializações e também eu não aprendi sobre suicídio nessas especializações. Isso demorou um pouco para acontecer. Estamos mudando, que bom, mas ainda os passos são lentos. Então, pensa, um psicólogo que ele é preparado para lidar com a dor humana, com a dor alheia, ele muitas vezes não aprende isso na formação. Eu fico pensando nos profissionais da educação. Eu tenho muita compaixão quando um professor me liga, me manda uma mensagem e fala, Estela, eu peguei meu aluno se cortando, né, na sala, um aluno falou para o outro que o outro está pensando em se matar, eu não sei o que eu faço. E daí, isso também a gente precisa tomar muito cuidado, né, para não entregar ao professor aquilo que ele não foi formado para fazer. No entanto,
o professor, o profissional da educação, quando eu falo em educação, eu falo toda a gestão escolar, eles precisam de formação. Então, as escolas particulares, elas precisam oferecer, oportunizar esses momentos para que esses profissionais tenham o mínimo de conhecimento para reconhecer e fazer os encaminhamentos devidos, tá? O profissional da educação, ele não vai fazer manejo de comportamento suicida, mas ele precisa ter o mínimo de conhecimento para conseguir, pelo menos, identificar e fazer os encaminhamentos devidos. Quando a gente pensa em espaço escolar, eu penso também, como muitos autores trazem, tem um livro que eu gosto muito, que é Saúde Mental na Escola. É um de capa branca, um dos autores, um dos organizadores é o Dr. Rodrigo Bressan, que é um psiquiatra lá da Unifesp. Eu gosto muito desse livro, esse livro sempre me ajuda muito nos meus trabalhos nas escolas. E ele fala muito sobre isso, né? O espaço importante, o espaço privilegiado que o educador, entre outros profissionais que trabalham na escola, tem em relação aos adolescentes. Mas é uma outra coisa que eu trago aqui em questão que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu penso em saúde mental nas escolas enquanto prática de educação e saúde contínua. Isso precisa acontecer o ano todo, né? Eu não sou a favor de chegar o mês de setembro, vai todo mundo para as escolas falar de suicídio para adolescente. Eu considero isso um perigo, um perigo. Quando eu fui escrever o projeto do doutorado, eu liguei para o doutor Neuri Botega. Para quem não sabe, o doutor Neuri é um psiquiatra, um pesquisador lá da Unicamp e uma das grandes referências em psiquiatria e prevenção de suicídio no Brasil. E eu liguei para ele e falei, doutor, estou com esse projeto e eu quero te ouvir. Ele falou, Estela, o seu projeto está chique, é isso, vai por esse caminho, vai ser muito relevante, vai ser muito bom. Mas não indico entrar nas escolas para fazer essa pesquisa, tá? Qual que é o tema do meu projeto de doutorado? O impacto da campanha de Setembro Amarelo na saúde mental e no comportamento dos adolescentes. E aí, o que eu fico pensando, Mari? Eu já fiz alguns trabalhos em escola em relação à saúde mental dos adolescentes, eu ouvi muitos adolescentes. Eu fiz um trabalho numa prefeitura do Litoral Norte, aqui perto da minha cidade, 11 escolas municipais. Eu fiz um trabalho grande nessa prefeitura, com 11 escolas, com todos os alunos do ensino fundamental 2, as turminhas do 6º ao 9º ano. Então, eu ouvi muito o que esses adolescentes trouxeram, né? E eu considero, sim, um perigo fazer esse tipo de ação isolada, porque, pensa, eu fiz um trabalho lá na escola, que eu trabalhei toda a gestão, depois eu trabalhei com os pais, e por último eu entrei em sala de aula. Eu não entrei em sala de aula falando de suicídio. Não é, então não pode falar de suicídio, Estela? Não é que não pode, mas a minha proposta não era falar de suicídio. Era falar de saúde mental, era falar de resiliência, resolução de problemas. Isso a gente ajuda os adolescentes. Que tipo de benefício eu dou para esses adolescentes quando eu entro numa sala de aula e começo a apresentar um monte de números, de dados, quantos adolescentes se matam? Que tipo de benefício eu dou como adolescente quando eu fico apresentando todos os critérios do DSM para falar para ele que ele pode estar com depressão? Que tipo de benefício eu dou para esse adolescente? Né? Então, eu penso em estratégias que trabalhem muito mais a saúde mental numa perspectiva positiva. Né? E por isso eu quis pesquisar isso no doutorado, porque muitas escolas fazem isso, né? Não é só escola, não, é que a gente está falando aqui de escola. Muitas instituições, hospitais fazem isso. Chega o mês de setembro, começa a chamar psicólogos voluntários para ir lá e dar uma palestra de prevenção de suicídio. Aí o psicólogo vai, muitas vezes o psicólogo ele não tem essa formação específica, ele não tem experiência nessa demanda, nesse manejo, ele faz um apanhado de informações e vai lá levar para esses adolescentes, e daí ele vai embora, e ele deixa o problema lá com a escola, né? Aí, o que acontece? Ele jogou a bomba, o negócio vai vir,
né? O adolescente vai reconhecer, o adolescente ele vai ficar angustiado muitas vezes, ele pode levar aquilo para a escola não foi preparada, não foi formada, aí ele pode chegar em casa e contar para os pais também não foram preparados, não estão formados. E aí, que tipo de benefício que a gente dá para a escola em relação a isso? Então, eu tomo muito cuidado com esse tipo de formação, tá? Eu considero formação aquilo que é feito de forma contínua. Eu sei que o Brasil não tem muita prática da prevenção, infelizmente a gente falha muito nisso, né? Mas esse modelo, esse formato em que as coisas estão acontecendo atualmente, eu acho que a gente precisa repensar, sentar e repensar algumas coisas. Obrigada, Estela. A Deise pediu a fala. Deise? Antes de eu falar, tinha uma pessoa aqui na minha frente, que é a Sara. O que você prefere, Mariana? Que eu faça a pergunta ou você lê a pergunta da Sara, para eu respeitar aí a ordem? Posso ler. Deixa eu só abrir aqui o chat. Tá. Então, a Sara diz o seguinte: essa dor e sofrimento na adolescência, na maioria das vezes, é invalidada e negligenciada, que provoca isolamento e afastamento familiar dos grupos e de si mesmo. Sabemos a necessidade de se ter um trabalho em conjunto com a família, escola e profissionais de saúde. Como foi para você observar esse contexto em sua pesquisa a partir das narrativas dos adolescentes? Eu só esqueci de mencionar, eu acho que é uma coisa importante para falar para vocês, o meu mestrado, ele foi profissional. Então, o mestrado profissional, ele implica a entrega de um produto final, tá? E daí, o que nós pensamos enquanto produto final? Nós pensamos uma formação para pais e educadores. E daí isso gerou até uma discussão na minha banca, né? Porque um dos membros da banca falou, mas você ouviu os adolescentes. E por que não fazer alguma coisa para os adolescentes, né? E eu concordo com ele, né? Eu concordei com ele. Mas por que a proposta foi de fazer um trabalho de formação para pais e educadores e juntos? A proposta era juntar os pais e os educadores. Eu queria que os pais, eles tivessem a percepção, a angústia que muitas vezes o educador tem, mas eu queria também que o educador tivesse a compreensão, os medos, os questionamentos dos pais. Então, a ideia foi juntar esses dois grupos. Porque as narrativas dos adolescentes trouxeram muito esse contexto de falta de compreensão, falta de apoio, né? Não se sentir escutado. E aí, aqui, só uma observação. Isso eu coloquei, inclusive, nas minhas análises. Pode ser que essa falta de compreensão, de escuta, seja uma percepção do adolescente, tá? Porque muitas vezes o adolescente, ele tem uma pessoa ali do lado, mas ele não se sente compreendido, ele não sente que a sua dor é validada. Mas, independente disso, foi uma fala que eles trouxeram. E na história oral de vida, a gente considera aquilo que eles trazem, né? Então, a gente não pode deixar de ter esse olhar. Então, a gente pensou que oferecer essa formação para os pais e para os educadores, a gente poderia fazer um trabalho mais amplo de prevenção, de educação, do que oferecer algo ali só para os adolescentes. E também pensando na perspectiva que a gente tem que começar daqui, né? Então, assim, eu poderia oferecer um grupo, oferecer algumas coisas para os adolescentes, mas a preocupação, ela batia sempre nessa questão. Mas, peraí, eu vou fazer um trabalho com o adolescente, aí pode emergir ali algumas coisas, e, de repente, se ele vai pedir apoio na escola, a escola não está preparada. E se ele chega em casa e ele comenta, ele fala, ele pede ajuda para os pais também não sabem nem o que está acontecendo. Então, a gente pensou que seria mais prudente, mais benéfico a gente começar ali nas primeiras bases de relação, né? Família, e depois vir ali para a escola. Nossa, eu comecei a falar isso, eu me perdi. Desculpa, você vai ter que ler de novo o que a pessoa perguntou, que talvez eu nem tenha respondido o que ela perguntou. Como foi para você observar esse contexto em sua pesquisa a partir das narrativas dos adolescentes?
Na verdade, Mari, eu já tinha essa expectativa, tá? Quando eu fiz essa pesquisa, eu já tinha expectativa de ouvir algumas falas como essas que eu ouvi. As minhas hipóteses iniciais, elas não foram muito diferentes daquilo que a gente ouviu ali das narrativas dos adolescentes. Então, o que eu ouvi, infelizmente, era o que eu esperava ouvir, tá? Então, acabou que confirmou, que veio ao encontro daquilo que eu tenho como prática diária, né? No consultório ou nas escolas que eu faço algum trabalho, aonde os adolescentes falam sobre o sofrimento deles. Entendi. Então, obrigada, Estela. Deise, você quer fazer sua pergunta para a gente fechar? Na verdade, primeiramente, boa noite a todos, né? Não é bem uma pergunta, é mais uma observação que também nós, quando eu digo nós, eu digo a equipe IPES, que trabalhou num projeto com as adolescentes também de ensino fundamental, que acabou virando um programa, né? Nós não estamos trabalhando nesse momento nas escolas por conta da pandemia, que é o programa Escola que Previne, e eu concordo plenamente com a observação da Estela, principalmente depois da vivência da pesquisa e muito mais depois do desenvolvimento do programa. Por quê? Quando a gente chega na escola para falar desse tema, primeiramente, você não encontra eco nem dos coordenadores, nem dos professores, nem da comunidade em si. Você tem alguns burburos, eu já ouvi, eu já sei, mas você não sabe de fato. Tudo é uma relação de construção de confiança, que aí você consegue chegar a falar abertamente sobre o tema do suicídio, mas sempre muito me incomodou essa questão mesmo do Setembro Amarelo, que eu acho que teve todo o seu papel, um grande tempo, de dar visibilidade ao tema e fazer com que as pessoas falem sobre o problema, mas quando você entra no universo escolar, onde, principalmente em lugares mais carentes e com grande grau de vulnerabilidade socioeconômica, você encontra tudo que a gente já conhece. Violência doméstica, violência sexual, violência verbal, vários tipos de violência e uma invisibilidade total desse sujeito, que é o adolescente. É como ele se percebe. Como é que você vai abordar um adolescente que se sente invisível e a escola que está saturada do conjunto de problemas que ela tem para falar de um problema tão caro e tão complexo que é o suicídio e a sua prevenção? Então, Estela, eu acho que você tem toda a razão. Assim, fazer um trabalho no ambiente escolar não é fazer um trabalho de prevenção do comportamento suicida em si, mas trabalhando, desenvolvendo as habilidades socioemocionais. Por isso que eu sempre cito a ASEC, Associação pela Saúde Emocional, que é a nossa parceira nesse projeto, que simplesmente, primeiro, empodera a capacidade de resiliência desse sujeito, começando com os professores e funcionários. Depois, os próprios professores, que já têm uma relação de confiança, vai fortalecer as emoções desses jovens, junto com a equipe do projeto que tem psicólogo. Então, assim, é um projeto que tem tudo para dar certo, na medida que se tem apoio, claro, né, que se não tivesse também pandemia, mas que consegue absorver justamente essa sensibilidade, que quem sou eu, por que ninguém liga para mim, meus pais não estão nem aí, eu não confio em ninguém. São narrativas de muitas queixas, né, Estela? Você vê as suas... nós fizemos 79 entrevistas com um adolescente, de diferentes perfis, mas você vê que as queixas do sofrimento, elas são muito similares, porque refletem essa categoria adolescência, né? Que a gente precisa explorar. Na sua outra palestra, Estela, você falou uma coisa que marcou muito para mim, que
a gente precisa, antes de conceituar o adolescente, a gente precisa entender um pouco mais esse adolescente, porque senão a gente fica dizendo que ele é um problema, que ele é uma fase. Não, é um sujeito, é um protagonista que tem suas opiniões, que tem suas questões biológicas, mas também tem suas questões de uma era, que é a era que a gente está vivendo, e tudo isso junto, dentro de um ambiente, principalmente, em que ele não se sente compreendido, uns conseguem desenvolver capacidade de resiliência, mecanismos individuais, outros não. Sim. E aí que eu acho que entra a importância de trabalhos de psicólogos que pudessem, junto com as equipes das escolas, desenvolver um fortalecimento de vínculos dentro das escolas. Essa é uma visão que a gente tem, e para quem quiser conhecer esse programa Escola que Previne, eu pego a carona aqui na fala da Estela e vou compartilhar aqui o dossiê que está disponível. A gente pretende voltar às atividades online, né? Porque, como você falou, Estela, o que nos resta nesse momento para poder o projeto sobreviver e ajudar quem sofre é simplesmente criar espaços de escutas e de trocas para esses pais que não sabem lidar com a situação, para esses professores que não sabem lidar com a situação, mas não é qualquer pessoa que vai saber fazer. É preciso estudar e aprender a fazer, porque senão a gente estaria sendo irresponsável, né? Mas, enfim, Estela, eu te parabenizo pela riqueza metodológica do seu trabalho, né? Pela questão social de grande relevância e pela sua sensibilidade ao tema, porque eu acho que o grande pesquisador é aquele que se coloca diante do seu objeto com respeito, com uma posição profissional, e isso você tem para dar e vender. Muito obrigada, e mais uma vez agradeço a presença de todos, e agradeço a Mariana. Obrigada. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom, né, estar aqui com vocês. E assim, só para finalizar, eu penso que esses espaços de escutas, Deise, eles também precisam ser ampliados para os pais, né? Eu não gosto daquela ideia de culpabilizar pais, né? Eu não acho que é por aí. Quando eu recebo um adolescente aqui com comportamento de risco, ou já com uma tentativa de suicídio, eu recebo um casal desesperado, eu recebo um casal que não sabe o que faz com aquela situação, né? Então, eu penso que a gente também precisa criar esses espaços de escuta e acolhimento para esses pais, porque por hora, né? Sim, é desesperador aquilo que eles trazem, né? Enquanto medo, preocupação, desconhecimento e o desejo de ajudar. Então, eu penso que esses espaços, eles também precisam ser ampliados, não só para os profissionais da educação, mas também para esses pais. Eles precisam ser acolhidos, eles também precisam de ajuda e de orientação, né? Eles não precisam do nosso dedo, da nossa acusação. Eles precisam de acolhimento, muitas vezes, assim como esses adolescentes que chegam em estado de muito sofrimento, muita vulnerabilidade. Tem muito trabalho, né, Estela? Tem muito. Se animem, para quem se animar, né? Maravilha. Eu sei que a Silvia já está fazendo um trabalho sobre isso, mas precisamos de mais pessoas aqui presentes que queiram estudar o adolescente e essas formas de acolhimento, né? Sim. Eu acho que mais do que a gente definir e querer trabalhar com vários achismos, porque acho que a gente trabalha com muito achismo, né? A gente estudar e propor saídas. Sim. Porque senão não adianta. Sim, né? Se colocar primeiramente nesse lugar de escuta, né? Quando você menciona da aula que eu dei, que eu falo do adolescente, isso é muito verdadeiro para mim, Deise. A gente lê com muita frequência, né? Muitos autores, tem muita coisa na literatura que traz essa definição pronta do adolescente, né? A adolescência é uma fase vulnerável, E assim, não, a gente não pode ficar olhando para a adolescência dessa forma,
né? Muitos psicólogos escrevem assim, e a gente não pode colocar a adolescência dentro de um quadrado, né? São adolescências, eu gosto de falar em adolescências. Então, até na parte teórica da minha dissertação, eu trago um pouco sobre isso, né? Um outro olhar para o adolescente. O adolescente é criativo, o adolescente é corajoso, o adolescente é potente, e é para isso que a gente precisa olhar quando a gente se dispõe a trabalhar com eles. Primeiramente, a gente precisa se dispor a ouvi-los verdadeiramente sem julgar. Ontem eu ouvi uma fala de uma adolescente que eu fiquei com vontade de abraçar ela, mas eu não posso abraçar. Ela me falou, assim... Online? Dá para abraçar online? Como que faz isso? Foi presencial, mas assim, não entrando no mérito do que ela trouxe, mas a reflexão dela. Ela falou assim, Estela, eu estou muito cansada essa semana. Eu falei, é mesmo? E por quê? Você consegue identificar? Eu estou muito cansada com as coisas da escola. Sabe, Estela, eu acho que a gente aprende muita coisa na escola que a gente não vai usar para a vida. Aí eu falei, ela falou, eu queria aprender outras coisas na escola. Eu falei, e o que você gostaria de aprender na escola? Ela falou assim, sabe quando o brilho no olhar volta? Ela fala assim, eu gostaria de aprender culinária, primeiros socorros, defesa pessoal. Gente, a gente está falando de vida, a gente está falando de coisas da vida também, que eu penso, sabe, Deise, que isso pode também ser implementado no currículo deles, né? A gente também pode falar dessas coisas em várias disciplinas, né? Enfim, gente, eu sou suspeita, eu gosto demais dessa faixa etária, dessa fase da vida. Os adolescentes, eles são incríveis. Eu tenho muito prazer, muita paixão de trabalhar com eles e de ouvi-los. Bom saber. Mais trabalho. Breve. Obrigada. Desculpa, Mariana, passo a palavra para você. Imagina. Obrigada, Estela. Assim, é muito nítida essa paixão na sua fala e no seu olhar. Então, foi um momento muito, muito prazeroso e de aprendizado, eu acho que para todos aqui, né? Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a participação de todos que entraram já nesse finzinho de noite para debater um tema e escutar um pouquinho, né, sobre um tema tão delicado, mas tão fundamental e importante na nossa sociedade. E eu quero também lembrar a todos que o IPES tem eventos semanais na sua agenda, não só o ciclo de palestra, que a gente presenciou hoje com a Estela, mas também conversando com instituições e conversando com o autor. E nesses eventos a gente aborda temas relevantes para o nosso instituto, né? Como segurança pública, suicídio na população e saúde mental. Então, quero convidar a todos a acessarem as nossas páginas, nós estamos em todas as redes sociais divulgando esses eventos, e também eu quero convidar, eu percebi que tem muitos estudiosos e estudiosas aqui, né, do tema, então eu quero fazer um convite, a nossa biblioteca digital está aberta para receber contribuições textuais, né, sejam dissertações, teses, artigos, então, por favor, vocês podem mandar para o nosso e-mail, eu vou colocar aqui no chat agora, quem quiser mandar suas contribuições, e a gente vai analisar com muito carinho. Eu quero agradecer a todos, a Deise, a Estela e todo mundo que entrou, foi muito legal. Muito obrigada. E até a próxima. Agradeço, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau.